Vamos falar da inovação do Apple Watch, do relógio da Apple, que consegue identificar a ovulação e o ciclo menstrual e tentar entender o quão novo é esse conhecimento. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico e administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje nós vamos falar sobre uma inovação divulgada ontem pela Apple, o relógio da Apple, o Apple Watch, que consegue identificar a ovulação e o ciclo menstrual. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que foi anunciado ontem pela Apple. Esse vídeo oficial da Apple, ele está com a tradução legenda automática do YouTube. E depois vamos dar uma olhada em alguns artigos para tentar identificar o quão novo é esse conhecimento que está sendo aplicado nessa nova tecnologia. Então, vamos começar com o vídeo. Women's health impacts more than just women. It also impacts their families and communities. And menstrual cycles are key to a woman's health. So much so that many physicians regard them as a vital sign. We added cycle tracking 3 years ago, and it has helped tens of millions gain deeper insights into their cycles and overall health. Então, essa parte de mensuração de ciclos menstruais já existia há alguns anos aí. This year, we're introducing a suite of advanced cycle tracking features, including valuable information about a critical aspect of women's health, ovulation. As always, we build our health features with 2 fundamental principles. First, they are developed using scientifically validated insights. And second, privacy is at the core. Então, aqui a novidade está na identificação da ovulação do ciclo menstrual. Designed to keep your data secure and private. Utilizing the new temperature sensor in Apple Watch Series 8, you can now receive a retrospective estimate of when you ovulated. Então aqui tem basicamente um identificador de temperatura tanto do corpo da pessoa quanto do ambiente ao redor, e isso ajuda a fornecer uma estimativa retrospectiva, ou seja, do que aconteceu, não é preditiva do que vai acontecer, é retrospectiva do que já aconteceu quando que a pessoa ovulou. Series 8 has a unique 2-sensor design. There's one temperature sensor on the back crystal near your skin, and another just under the display. This design improves accuracy by reducing bias from the outside environment. Aqui entra uma questão interessante, que são 2 sensores de temperatura, um voltado para o corpo, outro voltado para o ambiente externo, e isso faz com que você consiga diminuir a interferência do ambiente na medição da temperatura corporal da pele, né, da pessoa que está usando o relógio. Nighttime wrist temperature can be a good indicator of overall body temperature. Because while you sleep, your blood vessels dilate, increasing blood flow to your limbs. Aqui o que está sugerindo, então, que existe uma correlação entre a temperatura que tem na pele da região do punho, onde fica o relógio, e a temperatura corporal. Overnight, Series 8 samples your wrist temperature every 5 seconds, and it can detect changes as small as 0.1 degrees Celsius. Aqui entra uma questão importante, que ele consegue identificar alterações de 0,1 graus Celsius. Então, essa precisão e a questão de conseguir com um ritmo alto medir essa temperatura, ou seja, a cada 5 segundos, você consegue uma pequena alteração de temperatura na pele, onde está o sensor, você consegue detectar se aumentou ou diminuiu. In the Health app, you'll be able to see nightly shifts from your baseline temperature, which can be caused by things like exercise, jet lag, alcohol, or illness. But tracking temperature changes is even more useful for those who ovulate, because cyclical patterns can reveal the biphasic shift. Então aqui, basicamente, está se falando de uma medição de temperatura ao longo do dia ou da noite, quando a pessoa está dormindo, e que isso forneceria um gráfico, e que esse gráfico poderia ter alguma utilidade a ser esclarecida, né? Então, do ponto de vista médico, a gente normalmente não precisa de gráfico de temperatura de momento a momento. Ou seja, a cada 5 segundos saber quanto é que está a temperatura do paciente. Então, quem não é da área da saúde pode ter aquela noção, quanto mais dados a gente tiver, melhor vai ser. Isso, em parte, é verdade,
mas a gente tem que saber como tratar esse dado e como utilizá-lo de forma prática na medicina. Então, você não espere ver em nenhum hospital, em nenhum centro de saúde, uma aferição de temperatura a cada 5 segundos. Normalmente o que é feito é nos hospitais, mesmo quando a pessoa está doente, recebendo um antibiótico, alguma infecção, são medições de temperatura de horário, né? Então, períodos de horas entre as tomadas de remédio ou fases do dia, né? Períodos do dia. Um momento que é, dependendo se a pessoa está na UTI ou se ela está na enfermaria, né? No caso da enfermaria, normalmente é medido pelo menos uma vez por dia, em alguns casos 2 ou até 3 vezes por dia, nos rounds, nos momentos em que a enfermagem passa no quarto para fazer a medicação. E no caso da UTI, aí sim é um pouco diferente, existe uma medição de temperatura momento a momento, mas aí o paciente está num cuidado intensivo devido a alguma causa, algum problema de saúde maior ou mais grave. Então, não necessariamente o fato de você ter um monte de medição no indivíduo saudável, isso vai te ajudar a trazer novas informações que o seu médico ou sua médica vai poder te ajudar em algum aspecto da sua vida. Mais informação sobre temperatura num gráfico de uma pessoa saudável não necessariamente significa muita coisa com o grau de informação que a gente tem hoje na área de saúde. The biphasic shift is an increase in body temperature that occurs in response to changing hormones, and it can indicate ovulation. Aqui entra uma parte da inovação, é utilizar esse gráfico, essa medição, para fazer uma indicação da ovulação da pessoa. If you're trying to conceive, knowing if and when you ovulated can inform your family planning and conversations with your healthcare provider. Today, the most common way to track the biphasic shift is manually with a thermometer and journal. Series 8 makes this much easier and more convenient by providing new automatic retrospective ovulation estimates. Então aqui é uma estimativa retrospectiva automática de ovulação. Então ela é retrospectiva, quer dizer que ela é depois que acontece a ovulação que o aplicativo aí, no caso, o relógio, vai avisar que ocorreu a ovulação. E ela é uma estimativa automática da ovulação baseada, então, nessas alterações de temperatura. Further advancing cycle tracking, all users on iOS 16 and watchOS 9 can now be notified of possible cycle deviations based on log cycle data. You may not realize that common cycle deviations like persistent spotting or prolonged periods can be symptoms of serious health conditions like fibroids, thyroid disorders, or PCOS. Aí está falando que algumas alterações podem ser sinais que podem sugerir miomas, distúrbios de tireoide ou síndrome de ovário policístico. That's why it's so important to know when they occur. Aí aqui está sendo feita uma proposta de venda, né, de falar que é muito importante e fundamental saber quando acontecem essas mudanças e que então esse relógio aí traria a grande solução aí para esses problemas. Na verdade, existem várias outras condições clínicas importantes que fazem com que as pessoas, para cada uma dessas doenças, suspeitem dessas doenças muito mais do que a mudança de temperatura. É como eles estão tentando vender essa novidade, essa inovação tecnológica, eles estão fazendo o caso de que essa inovação pode mudar vidas, mudar diagnósticos. The temperature sensing capability on Series 8 plus heart rate and log cycle data come together to give you a detailed view of your cycle. Aí aqui então gráficos que combinam várias informações sobre frequência cardíaca, temperatura, ao longo do tempo, poderiam dar informações sobre o ciclo e fazer essa estimativa retrospectiva da ovulação. All of which can be easily shared with your healthcare provider to facilitate more informed conversations. Aí aqui é feita essa proposta de venda de que isso vai ajudar muito ou vai ajudar de alguma forma numa consulta com um profissional médico, um profissional da área de saúde que está ajudando essa pessoa a engravidar ou a prevenir gravidez, o que quer que seja. E essa, na verdade, isso é uma proposta que em potencial pode realmente ajudar, mas na prática, numa consulta médica, muito dificilmente você vai ter um médico olhando o gráfico feito por um sensor desse tipo, de forma a confiar nessa informação. Pelo menos no momento que a gente está hoje na medicina, no momento que a gente está no uso desses
aparelhos, né? A gente normalmente acaba fazendo as próprias medições em consultório para realmente ter certeza da confiabilidade dessa medição. Então, não necessariamente esse gráfico aí vai ser uma grande transformação de como uma consulta médica é feita numa pessoa que está tentando identificar ou tratar alterações de ciclo menstrual, mas obviamente é uma informação a mais que pode potencialmente, de alguma forma, ajudar a ter uma informação mais detalhada, mas se na prática o profissional de saúde vai realmente utilizar, talvez ele não utilize nada disso. Isso é importante todo mundo saber. We believe privacy is a Aqui entra numa segunda parte do vídeo que fala sobre privacidade, fala que essa informação fica privada e que então todo mundo poderia confiar com relação a fornecer essas informações momento a momento para formar esses gráficos e assim por diante, porque ficariam no próprio aparelho, segundo a empresa, né? Bom, acredito que a parte mais importante que tem a ver com a área de saúde foi até aqui. Então, vamos dar uma olhadinha agora nos artigos que falam um pouco sobre esse tema. 1, 2, 3 e vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro link, que é um link que mostra um artigo da National Library of Medicine. Ele é um artigo originalmente em inglês, na verdade ele é uma parte de um livro público que todo mundo pode acessar e foi traduzido aqui para o português, fala sobre fisiologia, ovulação e temperatura corporal basal. Então, vamos ler esse primeiro parágrafo para a gente entender o que a gente está falando aí. O link para esse trecho vai ficar na descrição, tá? Ele foi publicado pela Kathleen Stewart e TV Raja, e que tem afiliações associadas à Universidade de Western States em Portland, Oregon, nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele fala assim: a introdução à temperatura corporal basal é definida como a menor temperatura corporal e não patológica registrada após um período de repouso. As mulheres têm usado ao longo do tempo o gráfico da temperatura corporal basal média ao longo do período menstrual como uma ferramenta para determinar se a ovulação ocorreu ou não. Então, já se sabe há muito tempo que temperatura corporal basal, ou seja, medidas de temperaturas, podem sim ser um preditor, ainda que não extremamente específico, extremamente exato, mas da ovulação em mulheres. Já se sabe há muito tempo, há décadas. As medições de temperatura corporal basal têm sido usadas há décadas para ajudar mulheres a otimizar o tempo de relação sexual durante uma janela fértil. Essa metodologia única também prevalecia antes da invenção das pílulas anticoncepcionais orais. Então, isso aqui não é para ninguém fazer atualmente, porque hoje a gente já tem métodos muito eficazes e efetivos para prevenir gravidez, mas antigamente, quando não tinha métodos de barreira, métodos hormonais para prevenir gravidez, uma das coisas que eram feitas é utilizar a medida de temperatura corporal basal como um indicador que poderia ajudar em prevenir gravidez. Hoje em dia, isso não faz mais sentido, a gente tem método muito mais eficiente, mas é importante saber que isso já se sabe há muito tempo, pois auxiliava as mulheres na tentativa de evitar a fertilização durante o período fértil. Ainda hoje, as mulheres usam essa ferramenta, aparentemente simples, para fins de planejamento. Vamos dar uma olhadinha mais um trechinho aqui, que ele fala assim: idealmente, traçar a temperatura corporal basal diária mostrará um aumento notável de aproximadamente 0,1 a 1 grau Fahrenheit após a ovulação. Esse aumento mantém até o início da menstruação. Então, basicamente, esse artigo aqui ele relembra a gente que existe sim já um conhecimento prévio aí há bastante tempo, há décadas, sobre a fisiologia da ovulação e da temperatura corporal basal, que já é esperado que isso aconteça. Então, a gente já sabe há muito tempo, a Apple não está trazendo nenhuma novidade com relação ao relógio. Basicamente, ela está aplicando esse conhecimento que já sabe há décadas, só que de forma prática, no punho da pessoa através do relógio e através de software que faz essa análise retrospectiva para afirmar a ovulação ocorreu. Se a gente der uma olhadinha, essa novidade de usar devices, aparelhos que ficam no punho, no relógios, por exemplo,
não é uma novidade grande. Ela está sendo anunciada agora em 2022, mas se a gente der uma olhadinha, a gente tem esse artigo aqui, que é do final de 2017, publicado online. Então a gente está na National Library of Medicine, PubMed Central, a revista é a Bioscience Reports, e a gente tem a publicação desde 24 de novembro de 2017, pré-publicação online, com a publicação online em 30 de novembro de 2018 e a publicação em revista em dezembro de 2021. Então, que já fala assim, métodos modernos de conscientização sobre fertilidade, os wearables, que são esses aparelhos que a gente usa para medir, de pulso, de punho, né? Capturam as mudanças de temperatura associadas ao ciclo menstrual. Ou seja, é um artigo de já 5 anos, praticamente, falando que existem, estudos falando sobre a utilização de aparelhos como relógios ou outros aparelhos como uma forma de capturar essa temperatura basal corporal e associar ao ciclo menstrual. Aí aqui então o artigo vai ficar à disposição para quem quiser ver em detalhe no abstract, no início desse artigo. A gente verifica uma informação aqui que eu gostaria de ressaltar. Então, essa parte aqui. Testamos a relação entre a janela fértil e as mudanças de temperatura, usando esse sensor, usando uma regra para estimar a temperatura corporal basal, uma vez que a temperatura no punho não é a mesma da temperatura corporal, tem que se fazer um ajuste, né? Porque normalmente a gente faz a medição em alguns lugares pré-padronizados do corpo e não no punho, que é testada a temperatura. Uma mudança de temperatura sustentada de 3 dias foi observada em 82% dos ciclos, com a temperatura mais baixa do ciclo ocorrendo na janela fértil em 41% das vezes. A maioria dos deslocamentos temporais ocorreu no dia da ovulação ou mais tarde. A temperatura média da fase lútea precoce foi 0,33 graus Celsius maior do que na janela fértil. Então tem um monte de informação aqui, mas o que eu queria ressaltar é que basicamente o que está falando aqui é que existe sim um jeito de você utilizar um aparelhinho para você medir a temperatura e aí do punho, da pele do punho, da região dos antebraços, então, e aí você estimar quando foi ou não que a pessoa ovulou, ou quando foi ou não, em que momento que ela está no ciclo menstrual. Então, isso já existe, então, não é nenhuma novidade, publicado já desde 2017. Na verdade, se a gente for ser mais criterioso, vamos dar uma olhadinha nesse artigo do Lancet, que é uma revista britânica, bastante antiga. A gente está vendo essa publicação que foi feita aqui em julho de 1968. Um teste de campo de método basal, temperatura corporal basal, de regulação de nascimentos. Então, o abstract fala que 502 casais usaram o método de temperatura corporal basal para regular os nascimentos por meio de 8.294 ciclos. A taxa geral de falha naqueles que confiam no coito, a fase pós-ovulatória do ciclo menstrual, foi de 6,6 gestações por 100 mulheres anos, enquanto aquelas com coito nas fases pré-ovulatórias e pós-ovulatórias foi de 19 gestações por 100 mulheres anos. A eficácia biológica do método foi maior do que isso e foi alcançada por alguns subgrupos na pesquisa. Então, basicamente, desde 1968, utilize então essa temperatura corporal basal, medidas de temperatura do corpo, para se associar com o período do ciclo menstrual e a fase da ovulação. Então, há mais de 50 anos já existem estudos tentando fazer esse tipo de associação. Não tem nada de tão novo aí nesse conhecimento sobre temperatura corporal, temperatura de superfície de pele e a ovulação. Então, não existe nenhum software mágico aí que foi desenvolvido pela Apple, mas sim a aplicação de conhecimento científico, no caso, no desenvolvimento de um sensor de temperatura aí no relógio. Aí aqui a gente tem para ilustrar, né? Então a gente tem aquilo que a gente aprende na escola mesmo, a respeito do ciclo menstrual, as fases e os hormônios envolvidos no ciclo menstrual, né? Então, se a gente der um zoom mais aqui, a gente vai ver na primeira linha ali o ciclo ovariano, né? Ovarian Cycle. E aí a gente vê que tem a formação desde o óvulo até o óvulo ser
ocorrer a ovulação, a formação do corpo lúteo e depois a reabsorção desse corpo lúteo. Aí a gente tem na segunda linha ali basal body temperature, que é a temperatura basal do corpo. A gente pode ver que tem um número ali de 36 a 37. E a gente pode ver conforme ocorre a maturação do óvulo, existe um platô, nessa segunda linha, na primeira linha azul que aparece de cima para baixo, ela está bastante estável, e quando chega ali no meio, que a gente vê essa imagem do centro que sai o óvulo, né? Existe uma queda logo antes dela da temperatura. Então, de 36 e 37 graus é essa diferença no gráfico ali da temperatura. A gente pode ver que logo antes da ovulação existe uma diminuição, uma pequena diminuição nessa temperatura. Então, vamos dar um zoom mais aqui para a gente ver. Então, existe aqui que a gente está falando. Então, a gente vai passando. Quando chega no meio, existe essa queda da temperatura e aí ocorre a ovulação. E aí, logo depois disso, devido a questões hormonais, o corpo lúteo ajuda na produção de hormônios que fazem a temperatura voltar a aumentar e continuar alta caso ocorra uma gestação. Mas, basicamente, esse gráfico aqui ilustra para a gente que esse ciclo menstrual, a gente já sabe há muito tempo que existe essa queda na temperatura. É uma queda pequena da temperatura, mas existe. E depois uma subida no processo logo pós a ovulação. É por isso, devido a essa queda e esse aumento em seguida, que o sensor consegue fazer essa leitura, que teve essa queda e depois essa subida, para falar que, retrospectivamente, eu consigo saber que existiu, muito provavelmente, uma ovulação. Então, nada de muito novidade aqui. Para quem é da área de saúde, já tinha visto esse gráfico, sabe que existem interações hormonais que causam isso, que faz com que, então, esse dispositivo da Apple aí possa ser aplicado para fazer essa análise retrospectiva. O objetivo do vídeo era esse, basicamente a gente discutir que, na verdade, não tem nada de grande conhecimento médico que foi desenvolvido com esse novo relógio. Basicamente é o sensor de temperatura e que usa um conhecimento muito antigo de décadas para fazer uma estimativa retrospectiva sobre a evolução. Mas tem um aspecto bastante importante, que é a gente discutir um pouco essa tendência de cada vez mais a gente tem relógios, óculos, outros sensores no nosso corpo que vão nos ajudar a obter informações a respeito de nós mesmos e que a gente pode aplicar um conhecimento, às vezes, que é antigo, que já existe há muito tempo, mas utilizar de alguma forma que possa nos beneficiar, seja nos ajudando no diagnóstico, seja nos ajudando como uma ferramenta a mais numa consulta. Entretanto, a gente ainda está num passo atrás, no início desse processo. Como fala ali no vídeo, essa é uma análise retrospectiva. Então, ele fala sobre, depois que ocorreu a ovulação, ele vai lá e fala, provavelmente sua ovulação ocorreu há 2-3 dias atrás, porque ele viu justamente aquela curva, fez a mudança de temperatura. Mas como ele é um sensor ele tem um sensor de temperatura bastante sensível, ele consegue pegar 0,1 diferença na temperatura, já é o suficiente para pegar vários outros detalhezinhos que provavelmente ao longo do tempo vai ficar cada vez melhor essa análise retrospectiva. Até talvez chegar um momento em que o software vai conseguir falar, muito provavelmente, baseado na sua medição em tempo real, eu estou prevendo, ou seja, estou fazendo uma previsão de que você vai ovular em tal dia. Isso a gente ainda não tem, não foi anunciado ainda, pelo menos, mas provavelmente no futuro próximo a gente vai ter não só essa parte retrospectiva, mas a preditiva, que isso também vai sim ajudar muito a falar quando que uma pessoa, uma mulher, né, vai ovular, a pessoa ali que tem um útero e que saiu o óvulo ali do útero, como a gente viu, quando que foi esse período de forma preditiva, de uma forma antes de acontecer. Uma parte interessante da gente entender também é que hoje, se você levar essas informações no consultório, muito provavelmente essas informações não vão ser nem consideradas pela ginecologista ou pelo médico ou médica que atende esse paciente, porque muitas vezes essas medidas são refeitas, são utilizados a laboratórios ou sistemas relacionados ao próprio consultório ou ao hospital para fazer novas medições para que se tenha realmente credibilidade nessas medições.
por enquanto, existe uma chance muito grande dessas medições não serem utilizadas pelos profissionais de saúde, mas pode ser que no futuro isso mude. Pode ser que no futuro você vai chegar com uma série de medições de sensores, né? E o médico ou a médica vai olhar para você e vai falar, não, realmente eu vou tomar minha conduta baseada no gráfico que você está mostrando. Hoje em dia, isso ainda não é a realidade. O profissional de saúde acaba utilizando essas informações como uma informação a mais para solicitar novos exames, para solicitar uma nova investigação, para ir em mais detalhe na análise clínica, mas não como uma informação que vai ditar a conduta do que vai ser feito a respeito da sua saúde. Acredito que era isso que a gente queria mostrar nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever. Um grande abraço e até mais.